Gente, olha eu aqui no meio das pedras, na maior tranquilidade, enquanto meu chinelo, olha lá, tá sendo arrastado pela areia. E eu aqui como se nada. Eita, que tá indo. Tá indo com Deus, meu chinelinho. Meu chinelinho, volta! Ai, gente, que engraçado. E bem que quando eu tinha deixado, eu falei, se essa maré começa a subir, ela vai arrastar o meu chinelo. Dito e feito. Mas acho que eu cheguei a tempo. E o outro tá indo, olha lá. Olha lá. Deus! Iemanjá, não tô pronta pra me desfazer desse chinelo, ele é novo. Recuperado. Você vê, gente, eu já fui tão mais preocupada. Tão mais preocupada. Sendo que o que a vida pede de nós, muitas vezes, é um pouco mais de tranquilidade. Como é que você leva a sua vida? Você leva a sua vida de uma maneira preocupada? Vamos escalar as pedras aqui. Você leva a sua vida... Ai, meu Deus, essa parte vai ficar péssima. Olha, assim como o meu chinelo foi arrastado, é capaz de daqui a pouco essa parte da maré subir, porque ela sobe. Outro dia eu só consegui ficar ali, ó. E é capaz de eu ficar aqui trancada enquanto eu gravo o vídeo e não perceber. Mas eu vou dar um jeito. Mas como é que você leva a sua vida? Você é uma pessoa que se preocupa muito? Sabe, eu sempre fui uma pessoa que me preocupa muito. Uma pessoa muito ansiosa. Uma pessoa que sempre quis controlar muito as coisas, embora eu não percebesse isso. Eu não achava que eu queria controlar, mas hoje eu percebo que eu queria controlar tudo. Eu queria controlar como as coisas deveriam ser, como elas deveriam acontecer, de que forma elas deveriam chegar para mim. Muitos de nós fazemos isso. Eu me arriscaria a dizer que a maior parte da humanidade tenta fazer isso. Se não tentasse, nós não teríamos todas essas coisas doidas que estão acontecendo no mundo hoje. A guerra ali que o Trump está envolvido. Ela só está acontecendo porque essas pessoas, independente do grau de poder que elas têm, elas estão querendo controlar alguma coisa. E sabe, tem um livro chamado Tao Te Ching, que é um livro muito interessante. É um livro da antiga tradição chinesa. E o Tao Te Ching, juntamente à Bíblia Sagrada e, se eu não me engano, ao Bhagavad Gita, ele é um dos livros com mais edições que existe no planeta. Enfim, é um livro de tradição chinesa, é interessantíssimo esse livro. E uma das principais coisas que ele nos traz é que todos os problemas da humanidade, eles são baseados, existem no fundo o mesmo núcleo, que seria o egoísmo. O egoísmo, ele é a fonte de onde vêm todos os problemas. E o egoísmo, ele surge a partir da alegoria da separatividade, como diria a antiga tradição indiana. E o que é isso? É basicamente uma ilusão de que nós, seres humanos, somos separados um do outro. Por nós estarmos encarnados na matéria, o nosso corpo é uma matéria, nós estamos num mundo ao nosso redor que é material e nós não temos exatamente provas desse mundo espiritual, embora a ciência está cada vez mais se encaminhando nesse sentido. Mas ainda não existem assim provas concretas, né?
Até porque a gente quer ter uma prova que vem e é downloaded para nós, que é baixada através do nosso cérebro, sendo que o mundo ele tem tantas outras formas de percepção que a gente ainda, a maioria de nós não está preparado e nem consegue ter noção do que é isso, porque você só consegue ter noção do que é isso uma vez que você experimenta. Enfim, pode ser que essa conversa fique meio bagunçada, pode ser que você que está ouvindo ache papo de doido, se você nunca ouviu esses conceitos antes, mas o ponto é, nós estamos encarnados, nós seres espirituais, estamos encarnados nesses corpos físicos e materiais que temos aqui no nosso mundo 3D. E a grande questão é que a gente se identifica com esse ser. Então a gente identifica com essa máquina biológica maravilhosa que é o nosso corpinho, com essa carne. A gente se identifica com os pensamentos que surgem dentro desse cérebro, dentro dessa mente. A gente se identifica com as emoções que a gente sente e a gente se identifica com a história que a gente viveu até agora. E o que isso traz é uma ilusão de que eu sou eu e você é você. Eu sou eu, a minha família, meus amigos estão aqui, são parte do que eu sou, da minha história, tô do lado deles. Você é você tá aí do outro lado, você e os seus amigos, sua família são outra história, não quero nem saber. Não é assim que muitos de nós comunicam? E a guerra nada mais é do que isso, gente. É o Trump lá nos Estados Unidos dizendo que é ele com a galera dele. Isso explica também a questão dele ficar expulsando os imigrantes, é a mesma coisa. Isso explica a questão de ele se juntar com não sei quem para atacar não sei quem, é a mesma coisa. Independente do lugar, independente do que é, independente da guerra, Rússia e Ucrânia é a mesma coisa. Na Segunda Guerra Mundial, toda guerra, gente, todo problema do mundo, mesmo que a gente pegue essas guerras que são coisas muito grandes, como se a gente pegue um conflito, um desentendimento pequeno que você teve com alguém do seu trabalho, da sua família, algum amigo, alguém que você nem conhece, brigas entre times de futebol, qualquer coisa. Todos os frutos, os problemas do ser humano, eles vêm do egoísmo. Eles vêm dessa ilusão de que cada um é uma coisa separada, de que nós não somos parte da mesma coisa. E você vê o que a gente consegue entender depois que a gente estuda filosofia, estuda várias culturas, tanto ocidentais como orientais, e coisas que grandes pessoas nos deixaram, grandes seres, até mesmo Jesus, toda religião, todo filósofo, até mesmo a física quântica, cada vez mais aponta nessa mesma direção de que tudo no mundo é vibração. Nós não somos feitos dos átomos apenas, mas no fundo, quando você vai estudando, até mesmo o menor organismo já descoberto, existente, cada vez mais a ciência e a física provam que não passa de vibração, não passa de ondas que vibram. E que no fundo são todas partes de uma coisa só. Então a gente consegue encontrar isso através da ciência e da física, e a gente consegue encontrar isso em seres, em pessoas que nos deixaram isso há 4.000 anos atrás, como Hermes Trismegisto, por exemplo, através das leis herméticas, dentro do livro do Kybalion, por exemplo. E dentro de todas essas outras grandes religiões e tudo mais que eu já citei, me parece que todas essas grandes pessoas que chegaram em algum entendimento, que nos deixaram grandes pegadas, elas chegaram no mesmo consenso. Tem o mesmo cerne dentro de tudo que eles deixaram para nós. E basicamente esse cerne somos todos parte de uma mesma coisa. Nós somos todos parte de uma grande mente universal, que seria o todo que existe.
Veja bem, você não tem que usar as mesmas palavras que eu. Tem muitas formas de dizer a mesma coisa, com linguagens diferentes. Mas o ponto é, Deus, o universo, o infinito, o todo, essa energia que obviamente existe, é muito claro para mim e para milhões de outras pessoas e para algumas pessoas que chegaram muito longe, como eu já citei, esqueci de citar Buda, inclusive. Mas no fundo, o que todos eles trazem é isso, de que nós somos todos um. E a partir do momento que o ser humano começar a entender, não só intelectualmente, embora muitos nem nessa fase estejam ainda, mas quando a gente começar a entender isso de uma maneira empírica, aplicando isso na nossa vida, se você entende que o seu vizinho, que é a pessoa do outro lado, que você considera o seu oposto, é parte da mesma coisa que você e que todos nós estamos aqui buscando a mesma coisa, que é a evolução, se a Terra é nosso playground, ou é nossa escola, ou seja lá o que for, e a ideia é a gente evoluir, que é o que todas essas tradições nos trazem, e é o que eu sinto, porque existe, como eu disse para vocês, existem várias formas de percepção. Você pode ficar tentando notar, entender tudo com o seu cérebro, com a sua mente, ou você pode também utilizar o seu sentir. E essas coisas conversaram comigo de uma maneira tão profunda, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que tinha muito medo. Eu tinha muito medo de várias coisas da existência, mas eu tinha muito medo da morte. E muitas vezes eu tinha crises existenciais, verdadeiras crises, que eram originadas de um mero pensamento. Um pensamento sobre o que é a existência, para onde a gente vai, e se nada existir. Nossa, essa era a pior crise existencial que eu tinha, quando eu pensava, e se nada disso aqui existir? Quando eu pensava isso e eu entrava nessa vibe, eu me dava uma crise existencial. E hoje eu entendo por que dava essa crise, porque isso é algo impensado, porque não é real, é óbvio que a gente existe, é óbvio que existe um além daqui. Hoje em dia eu já não tenho mais medo da morte. Eu não tenho medo da minha morte, eu não tenho medo da morte das pessoas ao meu redor, o que não quer dizer que eu não vá sofrer se pessoas muito próximas de mim se forem para outro plano. Mas com o entendimento que eu tenho hoje, é muito mais tranquilo eu entender e aceitar que essa pessoa se foi e ela se foi só desse plano, porque, gente, é tão melhor do outro lado, é tão melhor. Lá é onde a nossa verdadeira essência tá. Lá do outro lado, a gente entende e consegue sentir o amor mais genuíno e verdadeiro que existe, que é a matéria do qual a gente é criado. Nós somos seres de amor. Nós somos seres unidos, todos em busca de uma mesma coisa. A gente está dentro da mente universal do todo, de tudo que é, de tudo que existe. Então vocês entendem que, sendo colocados aqui para experienciar tudo isso que o planeta Terra nos oferece nessa existência, e caindo no conto da carochinha de que somos todos separados, que é o que a sociedade nos conta e nos prega, isso é o que causa todos os grandes e pequenos problemas que a gente tem na sociedade. Porque se todo mundo entende que é parte de uma mesma coisa, que a gente está aqui para evoluir, para buscar ser melhor, é quase que como se todas essas picuinhas, elas desaparecessem. Não teria porquê. Se todo mundo está buscando melhor, se todo mundo está buscando crescer junto, todo mundo ia se ajudar mais, ia se unir mais para cada vez mais pessoas acordarem e despertarem. Mas eu sei que é uma ilusão pensar que isso aconteceria do nada, isso é um processo, e eu vejo cada vez mais que isso é um processo de expansão que está acontecendo. A gente está no momento de expansão do planeta Terra. E sabe, nos meus primeiros vídeos eu estava com medo de falar dessas coisas. Confesso, eu estava com medo de ser julgada pelas pessoas. Mas o ponto aqui é, o meu conteúdo, ele vai chegar
para quem ele tem que chegar. Ou ele vai chegar para pessoas que já ouviram falar nisso, ou vai chegar para pessoas que nunca ouviram falar nisso. E se alguém quiser me achar uma doida da cartola, essa pessoa vai me achar. E eu não ligo, porque eu sei que eu tô falando de uma verdade dentro de mim. E pode ser que isso desperte curiosidade em pessoas que nunca ouviram falar nisso. Ou pode ser que isso seja uma mensagem sincrônica para pessoas que já ouviram falar nisso. Mas o ponto é, o planeta ele tá passando sim por uma expansão espiritual. E a gente está vivendo um momento de virada. E cada vez mais pessoas despertam, mais pessoas expandem suas consciências. Até a própria ciência está mostrando que a nossa consciência continua existindo após a nossa morte. Eu sei que quando eu falo assim muito solto, vocês não estão vendo provas, então tem gente também que é muito ligada ao material que precisa de provas. Então, sei lá, eu posso também trazer um vídeo em que eu fale de mais estudos e tudo mais, dessas coisas todas que eu estou citando, mas se vocês pesquisarem, vocês encontram. Mas para quem tem preguiça de pesquisar, se quiser, me pede aqui. Quero ver prova disso que você está falando. Eu vou pesquisar e vou trazer um vídeo cheio de estudos científicos e provas para vocês, se vocês quiserem. Mas enfim, não sei qual era o ponto desse vídeo. É mais um daqueles vídeos em que eu só peguei o celular e comecei a gravar. E sabe de uma coisa? Eu já fiz alguns testes de gravar vídeo. O primeiro vídeo que eu fiz foi totalmente espontâneo, vocês sabem. Foi o primeiro que eu postei aqui no canal. E esse vídeo, para uma pessoa que nunca tinha postado nenhum vídeo, ele teve um alcance muito legal. Eu fiz alguns vídeos depois disso, em que eu quis ter um roteiro. Quando eu tentei ter um roteiro super certo e falar exatamente o que estava no meu roteiro, nunca funcionou. Mas o que eu tô percebendo é que talvez eu prefiro esses vídeos mais espontâneos, em que eu simplesmente pego a câmera e começo a falar o que me dá na telha. Sei lá, talvez seja para eu seguir mais dessa forma. O que vocês acham? Porque eu acho super legal aquelas pessoas que fazem vídeo todo organizadinho, sabe? Sentam na sua mesa. E talvez um dia eu vou ser essa pessoa, ainda não sei. Porque eu tô me descobrindo, né, como youtuber. E sabe, tem tudo organizado, os tópicos. E vou te ajudar dessas 3 formas, faça isso, isso, isso. Talvez isso funcione para essas pessoas, mas eu ainda não sei se isso funciona para mim. Eu vejo vídeos dos 2 tipos, eu vejo esses organizadinhos e eu assisto também vídeos de pessoas mais assim, que só começam a falar com a câmera e eu também acho muito legal. E talvez eu me identifique muito com isso, de simplesmente pegar minha câmera e começar a falar, porque a inspiração ela vem, sabe? Não sei explicar. Enfim, tô me descobrindo. Mas me conta, que tipo de vídeo vocês gostam mais de assistir? Vídeos mais certinhos ou vídeos assim mais espontâneos? Ou depende? Porque eu também pode ser que eu siga fazendo os 2 tipos, né? E testando como eu me sinto e testando como vocês respondem aí do outro lado. Enfim, não sei se eu falei muita coisa nesse vídeo, não sei o que você pensou. Tô tentando soltar a mão disso e dos julgamentos que eu posso vir a ter, mas também parar de ter medo de falar as coisas que eu acredito, as coisas que eu estudei, as coisas que eu sinto dentro do meu coração. Porque se eu sinto de falar essas coisas, é porque alguém aí do outro lado pode estar precisando ouvir. Foi um prazer conversar com você de novo. Foi um prazer bater esse papo com você de novo. E a gente se vê numa próxima. Tchau! Olha essa vista, Brasil!